Estamos de volta e no último tópico desta lição. E o mais importante, aqueles que nós devemos considerar, colocar na tábua do coração e expressar nos umbrais da porta, falar deitado, sentado no culto doméstico. Você que entende essas linguagens, é servo de Deus. Precisamos expor os princípios bíblicos para uma família sólida. Jamais canse de falar nisso com a tua família. E o primeiro subtópico diz assim: o papel dos pais. E nesse aqui nós vamos com o professor Romário. Meus irmãos, voltamos aqui ao nosso tópico 4, no seu primeiro subtópico, papel dos pais. E o autor ele vem salientar, irmãos, e trazer a nossa observância de que não podemos hoje culpar os filhos e nem a sociedade pelo que está acontecendo. Se tem alguém que nós devemos trazer a responsabilidade sobre o que acontece em uma família, numa igreja, é aquele que é o líder, aquele que é o cabeça, aquele que está à frente. E o autor ele vem salientar sobre os pais. Por quê? Porque a responsabilidade está sobre o pai. É o pai que deve passar os valores, o ensinamento, o conhecimento. Como que um filho vai passar um ensinamento para o pai? Se o pai que já viveu aquilo, ele que deve passar para o filho. E se o pai não passa um ensinamento, não direciona, não passa uma visão, aquilo que o filho deve caminhar, praticar, viver e orientar ele em algum caminho, ele vai ser orientado ou pelas redes sociais, por amigos, professores, por qualquer outra coisa externa que não esteja dentro da sua casa ou do meio ali que ele está vivendo. Então o autor ele vem nos orientar e trazer essa responsabilidade para nós, pais. Por quê? Porque Deus colocou isso sobre nós. Ele já pré-estabeleceu, ele deu autoridade aos pais para fazer isso. O pai ele tem a capacitação de Deus. Deus capacitou o pai. O pai talvez seja analfabeto, não sabe falar, não sabe ensinar, não sabe nada. Sabe sim. Tem algo a passar, tem algo a orientar, tem algo a dizer. Não podemos nos acovardar. Não podemos ficar com medo, temerosos, seja lá o que for. A coragem, a ousadia, a sabedoria, a direção, ela vem do Espírito Santo de Deus, a quem Deus colocou no lugar certo para orientar e para direcionar, que é o pai, o líder, aquele que está à frente, aquele que é embaixador e representante de Deus ali naquela família. Ele representa o próprio Deus, direcionando ali Adão, falando: Adão faz isso, Adão vai por aqui, Adão faz isso aqui, domina, direciona, orienta. Esse é o papel do pai. Então hoje a gente vê muitos pais colocando culpa em pastores, em professores, em outras coisas. Não é esse o papel. Você deve assumir a sua responsabilidade. A autoridade está sobre os seus lombos. A autoridade está sobre você. Não coloque essa autoridade na sua esposa. Não coloque essa autoridade, seja lá em quem for. A autoridade é sua, a responsabilidade é sua. É Deus que te chamou, é Deus que te capacita e está tudo sobre você. Então, o autor ele vem nos orientar de que isso está acontecendo na sociedade hoje, primária na família, por culpa dos pais, em negligência dos pais, deixando de fazer aquilo que Deus orientou para o pai fazer, que é o quê? Passar valor para o seu filho, passar experiências, vivência e passar a direção da palavra de Deus ao seu filho, não somente em palavras, mas em atitudes, em exemplos, em vivência, no cotidiano, no tratamento com a esposa, no tratamento com o próprio filho, no tratamento no trabalho, em todos os lugares. O pai tem a responsabilidade. Assuma isso e seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então aí nesse primeiro subtópico temos aí o papel, o trabalho, a missão, né? Não é fácil, entendemos que é complexo, entendemos que o grau de dificuldade se eleva a cada dia mais na sociedade contemporânea, que está desconstruindo e bagunçando tudo dentro dessa instituição familiar, mas nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a palavra do Senhor, e a Bíblia diz que maior é o que está conosco do que aquele que está lá fora, e a Bíblia Sagrada diz que em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Nós
Às vezes pensamos que o pecado que cometemos é apenas de transgressão, ou seja, quebrar algum tipo de preceitos bíblico, mas também tem muito papai e mamãe cometendo o pecado de omissão. A Bíblia Sagrada diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso está pecando. No capítulo de número 17, 18 e 19 de 1 Reis, nós vemos ali Elias dizendo: estou só. E aí veio a voz de Deus dizendo que ainda tinha 5.000 joelhos que não tinham se dobrado, mas 5.000 pessoas escondidas, com medo, ter voz para falar, são profetas levantados para falar, e ficar escondido não vale a pena. Você, papai e mamãe, precisa ter voz no teu lar, tá bom? E expor a palavra do Senhor. Segundo subtópico, entra aí o papel da igreja, da instituição que é formada por famílias, que é a igreja, seja ela local, seja ela universal, mas a igreja ela tem um papel também nesse sentido. Professor Fábio, com toda a liberdade de comentar. Então, meus irmãos, chegando já para o fim da nossa lição, já vimos aí o papel dos pais e agora o papel da igreja. Note, meus irmãos, meus amigos que estão nos vendo, né? A ideia é sempre rememorar qual é a função da igreja. Nós, enquanto Igreja de Cristo, temos uma de nossas razões de ser, levar a palavra de Deus conforme ela é em todas as áreas. A ideia não é tentar ser insensível com qualquer pessoa que seja, mas é simplesmente cumprir a missão que nos foi outorgada. Deus nos deu uma missão e nós precisamos fazer isso, sobretudo na atualidade, em tempos trabalhosos, conforme o apóstolo Paulo fala na sua palavra, e nós podemos tão de perto ver no nosso dia a dia, nas relações que travamos, que de fato vivemos tempos trabalhosos. Mas a igreja ela também tem o seu papel na ideia da consolidação e do estabelecimento e da continuidade dos princípios de Deus para a família. Se no primeiro momento, lá no núcleo familiar, os pais não podem se omitir de sua responsabilidade, porque infelizmente, como muito bem o Romário disse, o irmão Romário disse, operador, infelizmente muitos pais preferem passar uma vida reclamando das instituições escolares, das instituições políticas que faz isso, que faz aquilo, mas não cumpre o seu papel primeiro em casa, né? Deixa para que a escola cumpra este papel. E a escola, infelizmente, não é uma escola confessional e certamente ela não vai cumprir esse papel que é seu e que é meu. Então, no primeiro momento, a família, os pais têm esta incumbência de incutir nos filhos, de transmitir aos filhos os princípios, né, da família, todos os outros princípios do reino de Deus, mas a igreja, no segundo momento, também tem esta incumbência, cumprir a sua missão evangelizadora, de fazer discípulos e de ensinar os princípios bíblicos para não só para a igreja, mas para toda a comunidade que a circunda. O comentador traz uma expressão, uma frase, ou um parágrafo muito interessante, que diz assim: por outro lado, uma igreja doente, não acolhedora e distante da sociedade, não está cumprindo a missão para a qual foi chamada. A igreja foi chamada para estar próxima da sociedade e próxima dos anseios dessa sociedade. Não para compactuar com esses mesmos anseios, mas para que, se for o caso, transformar essa sociedade e os seus valores a partir daquilo que ela recebeu de graça, que foi a palavra de Deus e os princípios da palavra de Deus. Eu e você, enquanto igreja, nós, enquanto igreja, unidos em um só corpo, temos essa missão de se aproximar desta sociedade que está doente, que está adormecida, que está corrompida, e apresentar ou rememorar os valores do reino de Deus, rememorar os valores da família cristã, como nós aprendemos aqui, monogâmica, heterossexual, indissolúvel para toda essa sociedade. Porque, sendo esta ideia de família trazida por Deus, a ideal para todos nós, é ela que vai curar esta sociedade. Talvez não para viver aqui neste mundo, mas pelo menos, e o que é mais importante,
para conduzir as pessoas pertencentes a essa sociedade para a glória no momento oportuno que todos nós esperamos. Queridos, esperamos aí que você tenha entendido que a família, como um projeto especial de Deus, e Deus em sua soberania estabeleceu esses fundamentos que foi exposto para a estabilidade dessa magna instituição que é a monogamia, a heterossexualidade e a indissolubilidade. Então esses valores eles vão blindar as nossas famílias contra as sutilezas das novas configurações familiares que estão calcadas em ideologias malignas. Então, expondo os princípios bíblicos e constantemente falando deles, vivendo eles, nós com certeza passaremos para a próxima geração aquilo que Deus nos transmitiu, tá bom? E neste precioso momento, chegamos ao final e estaremos orando com você e por você. Querido Deus, eterno Pai, neste precioso momento, Senhor, de intercessão, de súplica, de clamor, nós queremos te louvar, te agradecer pelo privilégio, Senhor, pela liberdade de entender, Senhor, a tua preciosa palavra e reconhecer, Senhor, o teu cuidado sobre nós, sobre nossa família, sobre o relacionamento a qual o Senhor permitiu, a qual o Senhor estabeleceu para cada um de nós. Em especial, oramos neste momento pelas nossas famílias, oramos pela família deste homem, desta mulher, deste que está tendo acesso a este material, que este material possa, Senhor, ser, Senhor, útil para que ele melhore, Senhor, nesta área, para que ele invista, cumpra com responsabilidade o seu papel e que o Senhor venha ungir, Senhor, as nossas palavras, que o Senhor venha fortalecer através destas boas palavras, como diz a tua palavra, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, que seja alimento para robustecer a nossa fé, as nossas certezas, as nossas convicções, os princípios da tua palavra em relação à família, e que cada um de nós possa ser instrumento de bênção, que o Senhor venha usar estes meios e através deste veículo que ele está na mão, deste celular, venha compartilhar este material e abençoar outras famílias, outras vidas, Senhor, esclarecendo dúvidas e promovendo o teu propósito, que é a estabilidade, a solidez, a robustez de famílias estabelecidas sobre princípios abençoados e abençoadores. Assim, Senhor, nós oramos e cremos em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.